E aí, pastor Nilson, Pai do Senhor, tudo bom? Pai do Senhor, meu pastor, tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Aqui ansioso, aguardando o Senhor nos chamar Oh, Deus. para nós começarmos aqui a nossa live. Desde já eu quero dizer ao Senhor a minha gratidão. Fiquei muito feliz e me senti extremamente honrado quando o Senhor me mandou a mensagem me perguntando a possibilidade de nós estarmos juntos aqui e fazer essa live. Eu senti-me extremamente honrado. Voltei lá atrás, na minha adolescência, e aquele menino apaixonado pela obra missionária e pela pregação, vendo o pastor Napoleão pregando lá no final dos anos 80 e os anos 90. E foi assim um convite extremamente honroso. Me senti muito honrado e privilegiado. Então, quero agradecer ao senhor aqui por esse momento, por este privilégio, por esta honra de estar aqui falando com o senhor. Obrigado, pastor Nilson, pelas palavras considerativas e carinhosas. Que Jesus continue abençoando você, seu ministério, sua família, lhe dando longevidade nos seus dias, para proclamar-lhes cada dia o evangelho que recebestes de Cristo Jesus, para fazer notório aos homens o plano da salvação. Amém. Estamos às suas ordens. Não sei como é que vamos começar, por onde começamos, qual foi a pergunta, não sei qual é a nossa temática. Esqueci. Faz-me lembrar. Eu tenho acompanhado as lives do senhor aí, que o senhor tem feito com outros pastores, e sempre a temática é escatológica, né? Sempre nessa temática da escatologia, porque é a disciplina da teologia que há muitos anos, né? Há várias décadas, o senhor tem se tornado referência na pregação pentecostal, como o pastor e o pregador da escatologia na perspectiva pentecostal, na perspectiva pré-tribulacionista. Só que, na verdade, quando o senhor me chamou aqui e me deu o privilégio do convite de nós estarmos juntos na live, eu pensei assim de nós compartilharmos assim com os nossos queridos irmãos, com os vários amigos, com os vários jovens, pastores, pregadores, enfim, vários irmãos que estão com a gente compartilhar com esses irmãos algumas experiências do ministério, algumas experiências no campo da pregação. O senhor, melhor do que qualquer um de nós, sabe que a pregação, principalmente no ambiente, no cenário pentecostal, tem sofrido muito, porque nós temos visto uma mudança de comportamento, uma mudança de comportamento de gerações, inclusive, né, com relação à pregação da palavra. Então, eu queria que, se nós pudéssemos aqui fazer o nosso diálogo caminhar por aí, eu acho que seria importante. Aí eu queria pedir a permissão do senhor, até tinha mandado uma mensagem lá para o senhor, o seguinte: eu preparei aqui uma surpresinha para o senhor e para os nossos queridos irmãos, os espectadores, e que estão participando com a gente aqui, né? Porque eu não sei, pastor Napoleão, mas eu talvez eu tenha assim uma dose considerada de saudosismo. Eu sei que essa coisa do saudosismo tem um lado assim muito um lado pejorativo, né? Mas eu acredito que eu tenho uma dose de saudosismo. Mas o sentimento que eu tenho assim, é um sentimento, na verdade, de nostalgia, porque eu lembro da minha... Eu sou nascido e criado num lar cristão, sou filho e neto de pastor, e eu comecei a pregar criança, comecei a pregar com 7 anos, em 1985. Era uma criança de 7 anos, não tinha a menor ideia do que significava esse negócio de pregar e qual a responsabilidade de pregar. E meu pai, que já é falecido, meu pai já dorme no Senhor, meu pai me perdoe a expressão, vou pedir para os irmãos que estão aqui não se escandalizarem, mas o meu pai era um fã incondicional do Senhor. E ele se gabava muito, porque ele também era nordestino, e ele se gabava que ele era nordestino, que o Senhor é nordestino, e
e ele tinha aquele jeitão dele assim, tal, de falar, quando ele ia para o púlpito falar. E eu era adolescente, não conhecia, e não tinha entendimento, um adolescente. E ele me pegou um dia pelo braço e falou assim, ó, vou te levar hoje para você ver o pregador que eu quero que você pregue como ele. E estava acontecendo um congresso de jovens na cidade de Guarulhos, que é a minha cidade natal. E, na época, o pastor Perácio Grillo, que foi muito amigo do senhor, já de saudosa memória, o pastor Perácio, convidou o senhor para pregar naquele congresso. O senhor era o pregador daquele congresso, no ginásio de esporte, lá no Parque Secap. E meu pai saiu me levando, assim, eu tinha 11, 12 anos por aí. E ele me colocou bem na frente do palanque lá, do palco. E o senhor estava pregando. E eu lembro como hoje, Ezequiel 47, vida espiritual profunda. E o senhor pregou essa mensagem. E aquele ginásio parecia que ia desabar. E eu ali. E aí foi ali que entrou essa paixão, assim, pela pregação, esse encanto. E eu vendo aquele estilo do senhor de pregar, aquele jeito dinâmico, pentecostal de pregar. E eu pensei comigo, meu pai fez certo comigo, meu pai tá certo, eu tenho que ser pregador mesmo. E então foi ali que aquela chama e aquela paixão pela pregação me abraçou. E então eu vivi toda a minha adolescência nesse encantado com o pastor Napoleão Falcão. Eu tenho até hoje as fitas guardadas, a coleção das fitas guardadas, todas as suas pregações, se não todas, mas grande parte de todas dessas pregações. Eu dormia e acordava com um gravador aqui no ouvido, ouvindo. E eu trouxe aqui essas fitas de propósito. Eu estou com elas aqui. E eu quero apresentar. Eu vou apresentar aqui. Meu Deus. Armagedon e a vinda de Jesus. Está aqui. Ó. Eita, meu Jesus. Tem um outro aqui. Tem um mais aqui. A razão da nossa fé, que é essa aqui. Aqui. Conferência de Vida Profunda, pastor Napoleão Falcão. O batismo de fogo. Meu Jesus. O batismo de fogo, foi a primeira pregação que eu ouvi do senhor em fita cassete. Que foi exatamente essa fita aqui, foi a fita que meu pai me deu. Essa aqui, ele falou assim, ouça esse pregador, eu quero que você pregue como ele. Essa pregação o senhor está pregando no Mato Grosso. E aqui tem outra aqui, ó. O valor do sangue de Jesus. Essa aqui. Né? Aqui tem essa aqui que é o testemunho. Pastor Napoleão contando o seu testemunho da sua conversão. A cruz que não era dele. Tô bobo, pastor disse. Meu Deus, eu só vontade de chorar. A Cristo em vós, esperança da glória. Meu Deus, eu pensei que era brincadeira sua, mano. Pois é. Aguenta aí, tem mais. Eu não vou parar de mostrar aqui tão logo. Essa aqui é aguardando a volta de Cristo. Aguardando a volta de Cristo. Aqui eu tenho o grande dia da decisão. Eita, Jesus. E já quero aproveitar, pastor, e dizer o seguinte. Essas mensagens aqui, eu preguei isso aqui tudo, tá? Sim. Isso aqui eu decorei. Isso aqui eu decorei. Isso aqui eu decorei isso aqui e eu saía nas igrejas pregando isso aqui tudinho. Olha só. Está consumado. Está consumado. Está consumado, né? Tem mais. Vou pegar aqui que tem mais. Essa aqui, deixa eu ver qual que é essa aqui. Eita, essa aqui é antiga, hein? Como ser cheio do Espírito Santo. A capa dela. Capa bem antigona. Vida espiritual profunda. Foi essa aqui que eu ouvi lá em Guarulhos, no ginásio de Guarulhos, Congresso do Pastor Perácio. Essa aqui é a minha preferida. A noite mais escura da história. A noite mais escura da história. Altar, lugar de encontro. Peguei em Boston. Sinais da vida de Jesus. Tá aqui. O impressionante amor de Deus. Tá aqui também. Eu vou terminar já, mas deixa eu mostrar mais. Meu Deus. O dia de Pentecostes. Sim.
E tem outra aqui, essa aqui é a mais antiga de todas, que foi a primeira vez que o senhor pregou no Congresso dos Gideões, lá em Camboriú, acho que foi no primeiro ou foi no segundo congresso, que é essa aqui, ó, é até preto e branco. Pastor Eita, Napoleão Jesus. Falcão, ainda bem, bem jovem. Rapaz. E fora que Meu Deus. eu tenho ali ainda, isso tem mais, isso aqui é, porque senão a gente vai Uhum. ficar a live toda aqui só mostrando as fitas, mas eu tenho mais, é uma caixa cheia, né? E Mas fora hoje que eu não tenho, roda mais, né, Deus? Hoje não roda mais, né? Não tem mais. pastor, eu vou dizer ao senhor o seguinte, eu tenho um gravadorzinho que eu comprei, porque Meu... essas fitas ficaram lá guardadas em casa, e aí o gravador acabou, eu tinha um gravador do meu pai que também quebrou, se perdeu, mas eu fui pregar no Acre, e aí o Acre fazendo de fronteira ali com a Bolívia, eu atravessei a fronteira ali e Ah, achei uma loja lá na Bolívia que vendia um gravador, e eu comprei esse gravador, ele está comigo aqui, e eu ouço essas fitas, ainda hoje eu ouço essas fitas desse gravadorzinho que eu tenho aqui, Pai do céu. Eu entendeu? acho que é só você que tem isso aí, porque, meu Deus, faz tanto tempo. Isso aí é negócio de 20 anos, 30, né? 20 Ah, anos. tem mais de 20 anos, né? Tem Mais de 20 20 anos, anos. 20 anos tem que eu casei. Isso aqui eu era Ah, criança. é, então tem mais. É, É, tem mais, muito mais. Tem muito 30 mais de 20. anos. É. E aí essas fitas aqui eram fitas do meu pai. Ele que me deu, a maioria me deu, outras eu terminei pegando para mim mesmo, porque ele morreu. E eu fiquei com elas. É. Então, pastor Obrigado, Napoleão, pastor Deus, pela lembrança que muito me emocionou. Muito agradecido mesmo. Isso são larguras de consideração e apreço pelo seu irmão. Eu agradeço de coração, em meu nome, em nome da minha esposa. Eu agradeço muito, penhoradamente agradecido. Deus abençoe. Muito amém. obrigado. Amém. E assim, eu até tinha postado lá na minha rede social que o senhor é o principal pregador. Que eu senti, o senhor sabe que ao longo do nosso ministério, do nosso trabalho, a gente vai sendo formado por várias cabeças, né? Vários É, pastores, vários líderes, vários pregadores vão exercendo influência no nosso trabalho, na nossa cabeça, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de ler a Bíblia, na nossa teologia. E na pregação pentecostal, o senhor é a minha principal referência, porque o senhor tem todo um significado. Isso aqui, para mim, essas fitas aqui, não é só uma recordação, não é só uma fita que eu guardo aqui de recordação. Isso aqui tem todo um significado para mim, um significado mesmo sentimental, um valor que isso aqui não tem como vender, isso aqui não dá nem para eu vender isso aqui, porque tem todo um valor que é muito mais do que o dinheiro, que é muito mais do que qualquer outra coisa. Então, eu fico emocionado falar com o senhor aqui, porque eu fico pensando, eu fico lembrando do meu pai o tempo todo, né? Porque foi ele que produziu tudo isso, foi ele que ele tinha uma paixão. Se ele vivesse hoje, e ele visse eu aqui falando com o senhor aqui nessa live, ele era perigoso, ele estava pulando nessa sala aqui para lá e para cá, aqui de alegria, porque para ele isso aqui é, era, né? Então assim, eu vim dessa criação incentivado por homens como na época, nesses anos 80 e 90, era o senhor, o pastor Gesiel Gomes, pastor Idecaso Takayama, o pastor de saudosa memória, o pastor Bernardo Johnson, nas suas famosas cruzadas evangelísticas pelo Brasil, né? Falando assim do cenário pentecostal, né? E havia aquela simplicidade na pregação, aquela comunhão, aquela mensagem pregada com seriedade, com sinceridade, e aquela paixão que era transmitida para a nossa geração, a minha geração, hoje os pastores aí na faixa etária de 40, 45 anos de idade hoje, que eram adolescentes nessa época como eu era, despertava em nós, a nossa grande paixão não era ser famoso. A gente não queria pregar para ser famoso, para ter agenda, para viajar de avião. A gente não queria pregar para ter seguidores em redes sociais, até porque não existia esse recurso da rede social naquele tempo. A gente queria pregar por paixão, havia uma chama dentro de nós, assim, uma expectativa muito grande da volta de Cristo para aqueles dias, e aquela paixão pelo campo missionário, pela obra missionária. Eu sonhava com o IBAD, sonhava com a África, com o campo missionário, com o púlpito, com o sermão. Então a gente queria isso, era isso. E a gente viu
depois da virada do milênio, dos anos 2000 para cá, com essa inovação da teologia da prosperidade, com o evangelho da autoajuda, com esse evangelho mistificado, paganizado, a gente viu um outro modelo de pregação, um outro jeito de se conduzir o evangelho, que na verdade não é o que eu recebi do Senhor e dos meus pais. E isso me entristece muito o coração, e com esta apresentação e com esta declaração do meu coração para o Senhor e para todos os irmãos que estão acompanhando a gente, que eu queria pedir que o Senhor falasse conosco, falasse para nós aí sobre essa questão da cruz, da responsabilidade com a cruz, com a mensagem, com o evangelho sério, sadio, comprometido, de continuarmos levando adiante aquela mensagem que era simples, mas poderosa. Uma expressão que o Senhor usava muito. Simples sem ser simplista. E é isso que eu queria que o Senhor nos ajudasse nesse momento aqui de nossa live. Pois é, pastor Nilson, eu quero uma outra vez lhe agradecer as palavras tão específicas de carinho ao nosso ministério e hipotecar ao senhor, reverendando a palavra introdutória a respeito de pregadores e pregações. Os tempos vão passando, a modernidade vai imperando, as informações subsequentes vão acontecendo e a cabeça das pessoas ficam lotadas de muitas informações. E com isso tudo as pessoas vão perdendo aquilo que nós chamamos de dependência de Deus. Essas facilidades que a internet nos oferece, ela ofusca, muitas vezes, aqueles momentos pedagogicamente divinos que um cristão, principalmente um pregador, deve ter com o Senhor, de joelhos dobrados, chorando aos seus pés e vivendo num consonante estado de dependência divina. Nos últimos dias, a fragilidade do comportamento humano tem se deteriorado. Eu vejo isso naquele sonho que Nabucodonosor teve, daquela estátua de ouro, que a cabeça era ouro, prata, bronze, ferro e barro. Eu vejo aquilo como uma decomposição de valores morais, éticos, religiosos, econômicos, políticos. A humanidade está se deteriorando nos seus princípios, nos seus valores. A vernacularidade das pessoas mudou demais. Não é porque é geração nova, não existe isso, porque a idoneidade não tem nada a ver com a idade. Existe velho de calças curtas e menino de calças compridas. Porque idoneidade não é idade. Há pessoas que são jovens, mas estão idôneas. E se comporta como tal. Suas palavras são pensadas, abalizadas, externam a mesma com muita segurança, com muito critério, com muita prudência. E esses ditos, esse modismo, eles não usam jamais. A falta de respeitabilidade entre os pares, tratamento de uns para com os outros hoje, mudou demais. Os valores estão completamente deturpados da essência do cristianismo, sem ver saudosismo. Não tem nada com saudosismo, tem que ver com a palavra. Porque a apostasia religiosa, ela vem com 3 predicados. Ela vem com inversão dos valores morais, éticos e legais. Ela vem com quebra dos paradigmas e ela vem com a remoção dos marcos antigos. Então é o que nós estamos vendo hoje, é um princípio de apostasia religiosa. As pessoas já não se respeitam mais como antes. O vocabulário das pessoas está mudando a cada dia. Uns têm um vocabulário para o púlpito e outros para fora do púlpito, fora do altar.
E outro no púlpito mesmo, o vernáculo é muito ruim. Muita gíria, muitos adjetivos completamente mórbidos, fora do projeto divino, da essência dos fundamentos doutrinários da fé cristã. E as pessoas comem gato por lebre, porque não exige nada, pregou, gritou, pulou, está tudo bem. Eles chamam isso de avivamento, ou pseudo-avivamento, sei lá. Agora, todos nós sabemos que avivamento é uma introspecção da presença de Deus no íntimo, que se exterioriza na proporção que ele se interioriza. Avivamento não é histerismo, não é gritos. Quem grita mais é o mais avivado. Não existe isso. Não existe isso. Eu lembro que na batalha de Yom Kippur, 67, Israel lutou contra 5 nações. E ela venceu a batalha do Yom Kippur, sabe fazendo o quê? Batendo latas vazias. O general Golda Meir, que era primeira-ministra, e o general era Moshe Dayan. Ele foi em todo Israel, procurou latas vazias e batia com um pedaço de ferro. E na intuição, na imaginação, nos ouvidos dos exércitos inimigos, era o poder de fogo que Israel tinha, mas não era. Era lata vazia. A moral da história, a lata vazia ela faz mais barulho do que a cheia. Essa é a grande verdade. Então nós estamos de gritos histéricos, as pessoas caem. Estava numa vigília e chegou um jovem muito cheio, muito apertado, ele foi chegando, chegou perto do altar assim, e outros 3 jovens olhou para ele e disse, não, sai daqui, mas a igreja não é sua, eu estou ouvindo tudo aquilo. A igreja não é sua, eu tenho que ficar em um lugar. Não, mas aqui não dá, porque aqui é o lugar de eu cair. Olha, isso não é evangelho, isso é uma brincadeira, sabe? Entortar os dedos, virar os olhos, sair fazendo gestos horríveis. Isso parece mais que um espiritismo. O evangelho é decência, é ordem, é beleza, é incandescência, é rosto brilhando, é a glória de Deus se manifestando, que vem com lágrimas, com línguas estranhas. É muito bonito. O pentecostalismo, na essência e respaldado pelos princípios de Atos 2, ele é belo, é aprazível, é digno de nota. Eu já presenciei uma vez lá em Recife, eu dei o testemunho da minha conversão, não preguei, era uma tarde de domingo à tarde. E Jesus batizou 2.600 e poucos crentes com o Espírito Santo, no congresso. E o culto, pastor Leôncio, não conseguiu terminar, deixou virar para a noite. E era brilhoso, as pessoas com a mão levantada, ajoelhadas, prostradas, falando em línguas estranhas, sem esse exibicionismo desnecessário. E esses pregadores e pseudos-pregadores gostam muito, ele leva para a eloquência, o lado eloquente e emotivo, né? E fica dando lugar. Tá, mas quando termina tudo aquilo, você pergunta, e o culto foi muito bom. Foi muito poder. Foi demais. Mas ele falou o quê? Bom, isso aí eu não sei, não. Quer dizer, as pessoas já não conhecem bem a palavra, já não têm familiaridade com as escrituras. Então, aceita todo tipo de coisa e por aí vem o descrédito que as pessoas estão tendo com pregadores e com pregações. Nós estamos vivendo uma época, pastor Nilson, de muito descrédito. E a nossa alegria, ainda temos uma alegria, porque assim como Elias reclamava aquela época sua de grande apostasia em Israel, e ele uma vez chegou a esgotar a paciência e dizer para Deus, Deus, olha,
Não tem mais profeta, acabaram, destruíram teus altares, mataram todos os teus profetas, só sobrou eu. Deus disse, não, eu tenho uma reserva. Então, o que nos alegra é a reserva. Porque sempre houve falsos, mas nunca deixou de existir verdadeiro. Então, nosso pecado é desprezar os verdadeiros por causa dos falsos. Dentro de uma simétrica comportamental, no Evangelho, o crente, ele precisa ter dignidade até para pecar. Isso é um paradoxo, né? Porque não há dignidade em pecar, mas há dignidade quando você reconhece que pecou e dá a mão à palmatória e mostra a cara. Então, nós estamos passando um processo difícil entre pregador e pregações. Uns já pegam as mensagens no Google lá, Ctrl+C, Ctrl+V, coloca tudo letras grandes e lê a mensagem todinha. Ele lê muito em casa, familiariza com ali, e lê e dá aquele toque, o povo pensa que aquilo ali é de Deus, e não é. Então, um espírito de engano entrou em nosso meio. Como diz aqui no Nordeste, as pessoas estão comendo gato por lebre. Mas, contudo, outros sim, entre pregadores e pregações, nós acreditamos na pureza de muitos homens jovens idôneos. Jovens idôneos, que têm lisura, que preservam os princípios antigos, que não removeram os marcos e que seguem naquela linha de conduta louvável, né? E que tem, com isso, dignificado o nome de Jesus Cristo. Porque isso também não é favor, é um dever. Porque eu conheço pessoas que não são evangélicas e têm uma conduta ilibada. Aqui mesmo no prédio que eu moro, são 20 apartamentos. São 20 apartamentos, são 10 andares. E aqui eu tenho pessoas aqui que não são evangélicas. Que nós temos advogados, engenheiros, juízes. Quando nós nos encontramos no elevador, precisa ver a decência desse povo, o respeito desse povo no tratamento, entendeu? É bonito, é bonito. Olha, eu acho lindo, independente de ser crente, é bonito a pessoa saber se comportar. Porque o comportamento somente divino, ele cabe em todos os lugares, em todos os tempos. Porque existe um princípio chamado princípio de educação doméstica, que você não aprende na faculdade. Isso é uma cultura pedagogicamente de casa, dos seus ancestrais, do berço. Então, as pessoas que têm essa cultura, quando ele precisa, ele elogia publicamente, e quando precisa chamar atenção, ele chama no oculto. Isso é uma verdadeira cultura de princípio de educação doméstica. Eu tenho aqui meu pai na fé, e está com 88 anos. Eu duvido um homem ser mais educado do que ele. E acima analfabeto. Porque o Evangelho, ele tem como finalidade não somente salvar o homem, mas moldar o homem. Quer dizer, eu vou entrar agora num... O Evangelho não muda os homens, o Evangelho molda os homens. Por que o Evangelho não muda e molda-nos? Porque tudo no Evangelho é proporcional e tudo no Evangelho é condicional. Se quiser, eu disse, isso aqui não é espiritismo, isso aqui é cristianismo. No espiritismo, o diabo arromba a porta e entra. No cristianismo, não. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Se quiserdes, se ouvirdes, se andardes na luz, se andardes como ele andou. E por isso que existem duas facetas a compreender. Cristo Salvador. Cristo é um patrimônio da humanidade. É para todo mundo. Cristo Salvador. E ele é de quase 8 bilhões de pessoas. Agora, Cristo Senhor é de pouca gente. Nas introduções das epístolas paulinas, no cabeçalho introdutório,
Paulo começa sempre, quase todas as epístolas, assim. Primeiro, a sua identificação pessoal. Quem é você? Sou Paulo. Paulo, vírgula. Aí vem uma diáspora. Servo de Jesus Cristo, ponto e vírgula. Chamado para apóstolo. Apóstolo vai lá por último. Porque não adianta ter título e não ter nome. O nome precede o título, e não o título precede o nome. O título não está acima do nome, é o nome que deve estar acima do título. E havia mais uma diáspora, servo de Jesus Cristo, doulos, escravo. Escravo não tem mais vontade própria. Escravo é obediente ao seu Senhor em tudo. É aquilo que Paulo diz. O que é que você é? Eu sou escravo. Por que escravo? Porque eu não vivo mais. Quem vive em mim é Cristo. Eu já estou crucificado. Quer dizer, um homem crucificado ele não tem mais reações próprias. Ele está rendido na incondicionalidade. Então, o evangelho hoje tomou um rumo completamente antagônico, completamente ignorado. Eu estranho. Se você com 40 e poucos anos, meu filho, estranho, imagina eu, que tenho 71. Eu estranho demais. Aqui eu recebi um irmão, um tempo desse aqui, veio almoçar comigo, um pastor. Vamos fazer a honra, esperar lá no pé do elevador, eu e minha mulher, porque tinha mais 3 pastores em casa para o almoço. E quando ele chegou, ele falou, a paz do Senhor, varão. Eu falei, irmão, não me trata assim, eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Antes de entrar em casa, o irmão conhece a palavra? Conheço, mas não parece, irmão. Eu vou ensinar ao senhor um versículo bíblico, para o senhor nunca mais esquecer. Hebreus capítulo 2, verso 11. Diz assim, tanto os que se santificam como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se lhe envergonha de chamar irmão. Sou teu irmão em Cristo, irmão. Para com esse negócio de vaso, isso aí não senta, isso aí é muito libertino. Uma gíria pentecostês, né, que inventaram. É uma gíria, isso aí não é liberdade, isso aí é libertinagem. E começa assim, porque o diabo é muito astuto, ele é muito sagaz, viu? Suas astúcias são terríveis, é por aí que vem a desmoralização, a falta de respeito entre as pessoas. É uma coisinha hoje, outra amanhã, e por aí vai. Eu ouvi o senhor pregando isso aí, pastor Napoleão, exatamente em 91. 91 foi 92. O senhor estava dando um estudo e pregou falando exatamente essas palavras, sobre a questão do respeito. Eu lembro como se fosse hoje, que o senhor ainda usou a expressão assim, irmão, se você não quiser me chamar de pastor, não me chame, mas me chame de irmão, porque eu sou teu irmão. E o senhor trabalhou dentro dessa questão aí do respeito, do tratamento, a forma de tratar, de falar com as pessoas. E aí, pastor, por que eu estou fazendo esse comentário? Eu escrevi esse livro aqui, Igreja Deformada, uma análise da aguda crise do movimento evangélico brasileiro. E tem um capítulo aqui nesse livro, que é o capítulo... Deixa eu dar uma olhada aqui no sumário dele. Tem um capítulo aqui, que é o capítulo 4 desse livro, que tem o título Resgatando a Herança Pentecostal. Que é exatamente... Eu trato nesse capítulo sobre o resgate da herança pentecostal, exatamente essa coisa do... Porque, assim, uma coisa vai chamando a outra. Começa dentro desse raciocínio do senhor do desrespeito. E aí, isso transbordou para cima dos púlpitos das igrejas. Que falta respeito não só mais de mim para com o senhor, mas respeito para com a igreja, respeito para com o púlpito, respeito para com a palavra de Deus, respeito para com o próprio Deus. E nós estamos vendo aí uma coisa que eu chamo aqui de vulgarização do movimento pentecostal, uma banalização do movimento pentecostal. Que é isso que o senhor já comentou aí, desse caicai, essa onda desse caicai, desse unção do gato, unção do leão. E a pregação e o culto termina num histerismo coletivo, onde presença de Deus, poder significativo do Espírito Santo mesmo,
não aconteceu nada. E eu tenho, como o senhor já comentou aí, que o senhor tem a idade para ser meu pai, 71 anos de idade, eu tenho 41, e eu tenho me angustiado profundamente com a banalização do púlpito, com a vulgarização do movimento pentecostal, com essa coisa que tem solapado, principalmente no nosso cenário pentecostal, solapado o púlpito, e tem gerado uma superficialidade no púlpito, na pregação no púlpito. E eu tenho sofrido porque não foi isso que eu aprendi. E eu tento levar uma mensagem séria. Não estou aqui para dizer que eu sou melhor do que ninguém, ou que eu tenho isso, ou que eu tenho aquilo, que eu não tenho nada, absolutamente nada. Mas é uma angústia que eu tenho no meu coração de pensar assim, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? E um drama, uma situação que para mim é dramática, é o fato de que a gente não pode falar nada. Que se a gente falar qualquer coisa, se a gente pregar, e se a gente fazer qualquer tipo de denúncia na pregação, ou num texto, ou num livro, ou falar qualquer coisa, as pessoas nos tratam como frios, como gelados, que não crê no poder de Deus, que não crê na unção de Deus. Mas eu creio no poder de Deus, creio na contemporaneidade dos dons, no batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, como experimentei, tive essa experiência também ainda na minha adolescência. E eu vi vários pastores que não tinham conhecimento teológico, mas pregavam com graça, com conhecimento bíblico e com o poder do Espírito Santo. Eu vi homens como meu avô, vi homens como o pastor Antônio das Graças, que era o meu pastor local, uma igrejinha bem pequenininha onde nós congregávamos. Foi o pastor Antônio das Graças quem me deu as primeiras oportunidades para subir numa cadeira, num púlpito, para poder pregar. Aquele homem, uma leitura pouca, um homem de uma simplicidade, mas o culto de ensino daquele homem era assim, era lotado, o povo que sede de ouvir a palavra com graça, que aquele homem transmitia com graça e com autoridade e com o poder do Espírito Santo. E vi muitas vezes o senhor pregando, e quantos congressos, aquela multidão de gente, aquele mar de gente, o senhor chegava, uma hora o senhor pregava, era bem mais jovem, né, naquele tempo, então uma vez pregava assim, de forma acelerada, com aquele fulgor, né, da juventude. Mas eu já vi também o senhor muitas vezes pregar pausadamente, lentamente, uma mensagem assim explicativa, e como se fosse explosões de brasas de fogo no meio da igreja. Explode um aqui, explode outro ali, explode outro ali, e no final da pregação, aquele mar de gente debaixo de lágrima, de choro, de batismo no Espírito Santo, e vidas tomando decisões por Cristo diante do púlpito. Então, pastor, eu estou fazendo esse comentário aqui para perguntar para o senhor o seguinte: o senhor acha que está acontecendo mesmo, de fato, essa banalização do púlpito pentecostal, de modo geral, e que nós estamos precisando de um resgate desta simplicidade da pregação e deste comprometimento com o verdadeiro fervor pentecostal, assim como recebemos dos nossos pais? Perfeitamente, pastor Nilson. Você sabe que a credibilidade, ela é um investimento. Ela é investimento. Você não tem direito de sacar do banco se não tiver crédito. Assim é no banco celestial. Você só saca se tiver crédito. Senão Deus não vai pagar o saque que você objetiva. Então, o que se precisa é restaurar a credibilidade do ministério. Olha, eu sou de uma geração que dizia assim: um fio de bigode de fulano aqui é documento. Hoje nem o bigode todo vale mais nada. As pessoas não acreditam mais. A perda de credibilidade é muito grande. Porque o comportamento dos que se dizem pregadores não são recomendáveis. As suas vestes são discrepantes. Suas palavras são discrepantes. Suas gírias não dignificam o evangelho, são libertinas. Principalmente com o sexo oposto.
Então, há uma perda muito grande de credibilidade ministerial. Que Deus tenha misericórdia de todos nós para resgatar o crédito que foi perdido com o tempo. Foi o que houve. Porque isto é o problema de família grande. A família cresceu, e cresceu muito. E faltou a devida estruturação para equacionar o comportamento dos filhos. O povo está numa ausência de conhecimento que eu nunca vi na minha vida. Eu fiz agora um curso online, aí está na minha plataforma, 35 aulas de escatologia, passo a passo. Mas olha, é ensinando o beabá. E as pessoas ficam perguntando, mas pastor, eles não sabem diferenciar a diferença entre trono branco e tribunal de Cristo, a diferença entre julgamento das nações e tribunal de Cristo e juízo final. Não sabem, porque a escatologia foi omitida dos nossos púlpitos por muitos anos. Porque os pregadores entraram na onda do que dá certo e não na onda do que está certo. Pragmatismo. E nem tudo que está certo significa moralmente que esteja certo. Mas deu certo. Eu fiz, deu certo. Eu joguei água no povo, deu certo. Eu soprei, deu certo. Pronto, é por aí que vai. E como o povo não tem familiaridade com a palavra, porque por motivos vários, o turvelinho da vida, a necessidade da sobrevivência, as grandes cidades, você sai de 4 horas da manhã, chega 10 horas da noite de casa, as pessoas ficam desprovidas do saber divino, do conhecimento bíblico, então deduz que aquilo ali é de Deus. É de Deus. E nós estamos numa época das imitações, do Denorex. Parece, mas não é. E nunca se houve imprescindivelmente um dom tão necessário para pastor como o dom de discernimento de espíritos. Você veja, quando foi aquela divisão, aquela partilha de terras entre os pastores de Abraão e de Ló? Abraão é um homem pacífico. Se olha, é o seguinte, vamos fazer uma reunião aqui para decidir isso aqui. Nós não podemos viver juntos. A banha é grande. Então, vamos fazer o seguinte, cada um vai para o seu lado. Não haja contenda entre os meus e os teus. Irmãos, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se for ao oriente, e a Bíblia diz que Ló olhou para as campinas do Jordão. E parecia contraria do Senhor. Parecia, mas não era. Era Sodoma. Na divisão das tribos, que Robão ficou com a tribo do norte, o reino de Judá, havia um rei Israel chamado Sisaque. Ele entrou em Jerusalém e levou os escudos de ouro do templo. Aí a Bíblia diz, e fez Roboão escudos de metais. O que é isso? Vergalhão pintado de amarelo. Isso aqui reluz, ó, amarelo, mas não é ouro. É aquilo que os nossos velhos, nossos avós falavam, cuidado, que nem tudo que reluz é ouro. Então o evangelho pregado pela ação dos frutos, ele é poderosíssimo. Que o fruto do Espírito é que dignifica. Não adianta você ter campainha e não ter romã. Não adianta fazer muito barulho, mas cadê o fruto do Espírito? A vida não recomenda, compra, mas não paga. Trata, mas não cumpre. Vive uma vida ínvia, na contramão da razão, da racionalidade, da verdade. As pessoas dizem, eu gosto muito da verdade. Gosta, só não gosta de ouvir a verdade. É verdade. Gostar da verdade é uma coisa, gostar de ouvi-la é outra. Porque a verdade, ela tira a nossa roupa, ela não desnuda e mostra a nossa nudez. A verdade é granítica. Por ser granítica, ela é absoluta. As verdades, você só pode questionar fatos. Verdade, não. As verdades são inquestionáveis. A palavra de Deus é a Constituição Federal do Universo. Está acima de tudo e de todos. Se eu não me submeto à palavra, ora me corrigindo,
Hein? Ora me chamando a atenção, ora me disciplinando. Eu não sou um bom servo. Eu não sou um bom filho, eu sou um bastardo. Porque se estáis sem correção, não sois filho, sois bastardo. Porque o filho aceita a correção e agradece ao pai. Porque o pai só corrige a quem ama. Então é uma geração que diz, quando nós falamos isso, pastor, para muita gente assim, para muita gente aí, a gente está falando, sabe o quê? De pauleira, de pau, está batendo demais. É um povo, meu Deus, que tão sensível, porque o evangelho que eles ouvem não confronta-os. É o evangelho da autoajuda. Você chega na livraria dos aeroportos, tá lá, tem um livro lá. 7 passos para ficar rico. Ô, irmão, vai trabalhar, rapaz. E eles vai acordar cedo, é do suor do teu rosto. E comerás o teu pão. Isso é mentira. Então o cara chega na igreja e fala o que o povo gosta. A palavra que eu mais ouço hoje em dia é vitória. Receba a vitória, receba a vitória. Eu vou ter uma palavra profética para me falar agora. Que é isso, rapaz? Tem outros que dizem assim, vem os querubins todos aqui, bota 5 aqui, 10 aqui. Como se ele fosse donatário de capitanias hereditárias. Rapaz, ninguém é dono do céu é Deus. Os anjos só obedecem a Deus. Os anjos é um exército que está subalterno a Deus para exercer a ordem do seu beneplácito e não a homem. Isso é coisa. Existem coisas bíblicas, claro. Existem coisas antibíblicas, claro. Mas existem coisas extras bíblicas. O que não é bíblico, ou é extra ou é anti. Então, quando você amadurece na fé, cria raiz e tem uma escola, porque nós somos produto de uma escola. São Paulo diz, sabendo de quem tens aprendido. Quando você tem uma escola, aí você tem critério seletivo. Seu ouvido sabe selecionar o que é e o que não é. Agora, quando você não tem escola, você engole tudo. E aí você morre por dentro de comer até veneno, coisas imprestáveis. Então, essa